Se você quer saber o que é o lançamento vertical para baixo e quais fórmulas utilizar nesse tipo de movimento, esta aula foi feita especialmente para você. Eu me chamo Thiago e bem-vindos à aula do Bruce. Nesta aula de hoje, vamos falar então sobre o lançamento vertical para baixo, que é mais um movimento uniformemente variado, onde a aceleração é a gravidade. Certo? Já vimos aqui no canal queda livre e ainda vamos ver o lançamento vertical para cima. Mas, pessoal, o que vai mudar do lançamento vertical para baixo em relação à queda livre? Até porque eu estou usando aqui um exemplo parecido, né? Lá na queda livre, eu peguei aqui uma moça no alto de um prédio com um tijolo na mão. Só que na queda livre, ela soltava o tijolo, certo? Então, a velocidade inicial era 0. Ele estava em repouso. Agora, aqui não. Aqui ela vai arremessar o tijolo. Então, o que isso significa? Que a velocidade inicial não é 0. Ou seja, ele não parte do repouso. Esse tijolo aqui, que seria o nosso corpo, que vai se deslocar. E quando ela arremessar esse tijolo, o que vai acontecer? Ele vai ser acelerado pela gravidade. Por isso que eu falei para vocês que é um movimento uniformemente variado. No caso, um movimento acelerado aqui nesse caso. Então, ela vai lançar esse tijolo e ele vai atingir o solo. Aqui no caso, pessoal, eu estou considerando também que não tem resistência do ar. A resistência do ar é desprezível, porque aí a gente considera aqui apenas a gravidade. Definição para lançamento vertical para baixo. Olha só, é um movimento no qual um corpo é arremessado de uma certa altura para baixo, sendo acelerado pela gravidade. Outra coisa importante é você adotar sempre a trajetória para baixo. Por quê? Porque aí você tem a gravidade positiva, você tem as velocidades positivas e fica mais fácil de trabalhar. Mas se você quiser adotar aí a trajetória para cima, não tem problema. Só que aí você tem que tomar cuidado com os sinais. E aqui, pessoal, no lançamento vertical para baixo, como eu comentei que é, no caso, um movimento uniformemente variado, você pode utilizar todas as fórmulas que a gente tinha lá da aula de Move. Então, eu posso usar a função horária do espaço, que é o sorvetão? Posso. Posso usar a função horária das velocidades? Posso. Posso usar a Torricelli? Posso. Todas essas fórmulas você pode utilizar aqui no lançamento vertical para baixo. Eu vou fazer alguns exemplos com elas e fazer algumas adaptações, para vocês verem como que fica mais fácil. Bora lá. Primeiro aqui eu vou pegar a função horária da velocidade. A gente sabe que é V igual a V0 mais AT. No caso, V é a velocidade final, V0 é a velocidade inicial, o A é a aceleração e o T é o tempo. Pessoal, a aceleração vai ser a gravidade no lançamento vertical para baixo, certo? Então, eu vou escrever a fórmula desse jeito aqui, ó, V igual a V0 mais GT. Aí, no lugar do A, eu coloquei o G. Certo? Então, no caso aqui, quem é quem? A gente tem que ver a velocidade final, V0 a velocidade inicial, G a gravidade e T o tempo. Como eu estou adotando a trajetória para baixo, então eu coloquei aqui a gravidade como positiva. Agora vamos fazer um exemplo aqui de utilização dessa fórmula. Olha só. Uma bola é arremessada para baixo com velocidade inicial de 2 metros por segundo, em um local onde a resistência do ar é desprezível. Determine a velocidade que ela atingiu o solo 1 segundo após ser arremessada. Considere G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Pessoal, então, o que foi dado aqui? Foi dado o tempo, certo? E foi dada a velocidade inicial, já que ela não foi solta, foi arremessada. E aí eu preciso saber a velocidade final depois de 1 segundo. Então, eu descubro a velocidade em função do tempo aí. Então, de novo, tem a bola aqui, no local onde não tem resistência do ar. Adotei minha trajetória para baixo, porque aí todos os valores para baixo aqui são positivos. Velocidade inicial, que é o V0, 2 metros por segundo, já que ela foi arremessada, foi lançada. Gravidade para baixo, vai acelerar essa bola, então ela vai ficar mais rápida conforme o tempo vai passando. É um movimento acelerado.
e eu quero saber qual é a velocidade dela depois de 1 segundo. Então, vamos lá. A gravidade não é 10 metros por segundo ao quadrado? O que eu vou fazer? V é igual a V0 mais GT, que é a função horária da velocidade para o lançamento vertical para baixo. Pessoal, V0 vai ser a velocidade inicial, que é 2. O G é 10 e o tempo é 1. Aí eu faço 10 vezes 1, que é 10, e vou somar com 2. Então, a velocidade final vai ser de 12 metros por segundo. E a gravidade não acelera 10 metros por segundo ao quadrado, ou seja, a cada segundo aumenta em 10 a velocidade. Estava em 2, passou 1 segundo, aumentou 10, foi para 12. Certo? Vamos agora fazer uma adaptação para a função horária do espaço, no caso, o sorvetão. Pessoal, a gente tem aqui que ΔS é igual a V0 vezes T, mais AT ao quadrado dividido por 2. O ΔS é o deslocamento, o V0 é a velocidade inicial, T é o tempo e o A é a aceleração. Pessoal, aqui eu escrevi daquela outra maneira a função horária do espaço. Em vez de escrever S igual a S0, eu peguei o S0 e joguei para esse lado, ficou ΔS, certo? Que é S menos S0. Que é aquela outra forma de escrever a função horária do espaço. Quais as adaptações que vamos fazer agora? O A vai ser a gravidade, certo? Aceleração da gravidade. E o ΔS vai ser a altura. Certo? Já que eu estou no movimento vertical, então esse deslocamento eu posso considerar aqui como uma altura. Então, vai ficar dessa maneira aqui a fórmula adaptada. H igual a V0 vezes T, mais GT ao quadrado sobre 2. Onde eu tenho que o H é a altura, certo? Em metros no sistema internacional. O V0 é a velocidade inicial em metros por segundo no sistema internacional. O T é o tempo em segundos. E o G é a gravidade em metros por segundo ao quadrado, todos no sistema internacional. Então, aqui eu consigo determinar a altura em função do tempo aí de queda do objeto, certo? Você arremessa ele, tem um certo tempo aí, você consegue descobrir a altura. Lembrando que eu também tenho que ter essa velocidade inicial aqui diferente de zero. Agora vamos fazer um exemplo aqui. Olha só, uma bola arremessada para baixo com velocidade inicial de 1 metro por segundo, em um local onde a resistência do ar é desprezível. Determine a altura que a bola estava do solo quando foi arremessada, sabendo que seu tempo de queda foi igual a 2 segundos. Considere G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, vamos lá. Então, a bola foi arremessada. Vou adotar aqui a minha trajetória para baixo. Esse local não vai ter resistência do ar. Velocidade inicial 1 metro por segundo. Lembrando que ela não foi solta, hein, pessoal? Toma cuidado com isso. A gravidade vai começar a acelerar ela para baixo. Ela vai ficar mais rápida conforme o tempo vai passando. E ela vai atingir o solo depois de 2 segundos. Certo? Então, a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. E eu tenho que descobrir a altura que ela foi arremessada. Que é a altura que ela estava. Então, vamos lá. Usando aqui a função horária do espaço, H igual a V0 vezes T mais GT ao quadrado sobre 2. O V0 é 1, certo? Que é a velocidade inicial. O tempo é 2. Tem aqui de novo o tempo, né? Ao quadrado. E a gravidade é 10. Então, pessoal, aqui, 1 vezes 2 dá 2, certo? E 2 ao quadrado dá 4. Então, 2 ao quadrado, 4 vezes 10, 40, dividido por 2 dá 20. Certo? Então, essa parte aqui ficou 20 e essa parte aqui ficou 2. Então, 2 mais 20 vai dar 22 metros. Então, a altura aí que a bola estava era de 22 metros. Agora, vamos à adaptação da equação de Torricelli para o lançamento vertical para baixo. Então, pessoal, só lembrando, né, que a equação de Torricelli é V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A vezes ΔS. O V é a velocidade final, V0 velocidade inicial, o A aceleração e ΔS o deslocamento. No caso, como o movimento é vertical, então o nosso ΔS seria a altura. E a nossa aceleração vai ser a gravidade, como já vimos aí anteriormente. Então vai ficar dessa maneira a equação de Torricelli para o lançamento vertical para baixo. Lembrando que estamos adotando aqui a trajetória para baixo. Então vai ficar
v ao quadrado igual a v0 ao quadrado mais 2 vezes a gravidade vezes a altura. Certo? Então, o v, como eu já falei, é a velocidade final em metros por segundo, v0 velocidade inicial em metros por segundo, o g a gravidade em metros por segundo ao quadrado e o h a altura em metros, todos no sistema internacional. Fazendo aqui um exemplo de aplicação, o que a gente vai ter? Olha só, uma bola é arremessada para baixo com velocidade inicial de 1 metro por segundo em um local onde a resistência do ar é desprezível. Sabendo que a bola estava a 4 metros de altura, determine a velocidade com que atingiu o solo. Considere g igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Pessoal, então foi dado a altura, certo? O h, foi dada a gravidade, foi dada a velocidade inicial. E eu preciso descobrir aqui a velocidade final, a velocidade que atingiu o solo. Lembra que a equação de Torricelli a gente sempre utiliza quando não tem o tempo. E também o tempo não é pedido. E aí você está trabalhando com um movimento uniformemente variado. Então a gente tem a bola aqui no local onde não tem resistência do ar. Adotei minha trajetória para baixo para facilitar, porque aí todo mundo que é para baixo é positivo. Isso fica mais fácil. Velocidade inicial 1 metro por segundo, já que ela foi arremessada, foi lançada. A gravidade vai acelerar essa bola para baixo, então ela vai ficar mais rápida conforme o tempo vai passando. Ela vai cair aqui de uma altura de 4 metros, certo? E a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. E aí eu tenho que descobrir aqui essa velocidade final, a velocidade que ela bate no solo. Então vamos lá, pessoal. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes a gravidade vezes a altura. Vamos substituir todo mundo. Velocidade inicial é 1, então 1 ao quadrado, mais 2 vezes a gravidade, que é 10, vezes a altura, que é 4. Pessoal, 1 ao quadrado é 1. E aqui 2 vezes 10 dá 20, vezes 4 dá 80. Então, vou somar aqui 80 mais 1, que vai dar 81. E lembra que aqui está v ao quadrado. Eu não quero v ao quadrado, eu quero v. Eu quero a velocidade. Então, eu vou tirar a raiz. E a raiz de 81 é 9 metros por segundo. Essa é a velocidade com que a bola vai atingir o solo. Certo? Então, era um cálculo aí que eu não tinha o tempo e eu tinha que achar a velocidade final, em função aí do deslocamento que a bola teve. Então, conseguimos achar aqui a velocidade final de 9 metros por segundo. Agora, para finalizar a aula, vamos fazer aqui um exercício de vestibular. Um objeto é lançado para baixo na vertical, do alto de um prédio de 15 metros de altura em relação ao solo. Desprezando-se a resistência do ar e sabendo-se que ele chega ao solo com uma velocidade de 20 metros por segundo, a velocidade de lançamento em metros por segundo é dada por... Então vamos lá, pessoal. Eu vou usar de novo o Torricelli aqui adaptado. Por quê? Porque eu não tenho tempo e não está pedindo tempo. E é um movimento uniformemente variado. Então, eu tenho que v ao quadrado é igual a v0 ao quadrado mais 2 vezes a gravidade vezes a altura. No caso aqui, a nossa altura é o ΔS e a gravidade é a nossa aceleração. Então, eu preciso saber a velocidade inicial, certo? A velocidade que ele foi lançado, esse objeto. A final eu tenho, que é quando ele bate no solo aqui, com 20 metros por segundo. Eu tenho a altura, que ele foi arremessado, é de um prédio de 15 metros. E a gravidade eu posso usar 10, como foi falado aqui. Então, vamos lá. Vamos substituir todo mundo. Eu sei que a velocidade final é 20. Então, 20 ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes a gravidade, que é 10, vezes a altura, que é 15. 20 ao quadrado é 400, certo? E 2 vezes 10 vezes 15 é 300. Aí, o que eu vou fazer agora? Vou pegar esse 300 aqui que está somando, vou passar para o outro lado, subtraindo esse 400. Então, vai ficar 400 menos 300, que é igual a V ao quadrado. V0 ao quadrado, perdão. Aí, pessoal, 400 menos 300 dá 100. Então, 100 é igual a velocidade inicial ao quadrado. Mas eu não quero a velocidade inicial ao quadrado, eu quero a velocidade inicial. Então, eu vou tirar a raiz. A velocidade inicial vai ser igual a raiz de 100. E a raiz de 100 a gente sabe que é 10. 10 metros por segundo. Letra A. Então, nesse exercício não tinha o tempo, tinha a velocidade final, tinha a gravidade e tinha a altura. Então, dessa maneira, eu calculei aqui a velocidade inicial.
certo? A velocidade que foi lançada, 10 metros por segundo. Certinho, pessoal? Essa foi a aula de hoje. Se você gostou, dê um joinha e não se esqueça, toda semana tem novas videoaulas aqui no canal. Um grande abraço a todos e até a próxima!